Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma questão do Enem 2025. Vamos resolver essa questão aqui de química, cinética química. Fazia um tempo que eu não caía na prova do Enem. Cinética química na prova do Enem é muito simples e muito fácil, caindo sobre interpretação de gráfico, então por isso que eu até recomendo para os alunos sempre estudar o básico de cinética para o Enem para não perder muito tempo. Você vai ver como essa questão aqui ela é simples de ser resolvida. Ela vai dizer o seguinte para você: no processo de transformação e reciclagem de recursos naturais, a velocidade das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação AB, então a direção da reação, essa seta indica a direção da reação, é realizada na presença e na ausência de uma enzima, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que no gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a linha continua representando o avanço da reação na ausência da enzima e a linha pontilhada na presença de enzima. O gráfico que representa. Então, ó, a linha contínua representa o avanço na reação com a ausência da enzima, né? Então você percebe que essa linha contínua seria sem a enzima. E a linha pontilhada é o novo caminho agora na presença de uma enzima. Se você não sabe, enzima ela tem um papel catalisador. Significa que essa enzima ela tem um potencial de acelerar a velocidade de uma reação química. Essa é a resposta básica sobre o papel de uma enzima, de um papel de um catalisador. Para acelerar essa nova reação é como se ela buscasse uma rota alternativa. Então ela diminui a energia de ativação. Para isso, vamos lá, eu vou te explicar um pouquinho a ideia do que você tem que ter. Ao invés de utilizar esses gráficos aqui, eu vou tentar até mesmo desenhar. Eu acho que vai ficar até melhor aqui para que eu possa te explicar. Imagine que eu tenho um seguinte gráfico aqui para analisar uma reação. Essa reação, ela vai apresentar sempre aqui o tempo, certo? O tempo que se passou essa reação. E aqui vai apresentar a entalpia, que nós chamamos de H. Renato, eu não sei o que é entalpia, você está falando aí uma palavra que eu caí na questão, tô meio perdido. Entalpia nada mais é do que a variação de energia que a gente vai ter ali naquela reação, certo? A energia que é necessária para ela acontecer. É através dessa entalpia que a gente permite descobrir se a reação é endotérmica ou exotérmica, ou seja, se ela absorve ou ela libera calor. Imagine então que nessa reação eu vou ter reagentes e produtos sendo formados. Então, digamos, por exemplo, se a minha reação ela começa aqui de baixo, tá? E aí ela vai lá e aumenta aqui para cá. Imagine que essa minha reação ela saiu daqui de 30 kJ e ela foi parar lá, se a gente for ver aqui, ó, foi parar aqui nessa linha. Ela foi lá para mais ou menos 100 kJ, tá certo? Agora, a grande pergunta é, qual a variação de entalpia? Primeiramente, o que você tem que entender? Que aqui eu tenho nada mais do que os meus reagentes, certo? Então aqui eu teria o meu reagente. E aqui no final eu teria o meu produto sendo formado, certo? A minha variação de entalpia é do ponto do produto até o ponto do reagente. Então tudo isso aqui é a variação de entalpia que nós chamamos de ΔH. Esse ΔH, você entende que a variação foi de 30 para 70, então variou aqui 70, né, de 30 para 100, então variou 70, e variou positivo ou negativo, ou seja, diminuiu ou aumentou? Aumentou 70 kJ. Então meu ΔH é de mais 70 kJ. O que significa isso? O que significa dizer isso? Significa que para essa reação acontecer, foi necessário que os reagentes absorvessem 70 kJ de energia para que formasse os produtos. Então essa seria uma reação ali endotérmica, tá? Só que você percebe que tem sempre uma barriguinha aqui que ultrapassa esses 100 kJ. Esse ponto que ultrapassa aqui é chamado de energia de ativação. É como se fosse a energia mínima para que a reação aconteça. Então ela vai aumentando até dar o estopim. E quando dá aquele estopim, a reação finalmente acontece. Esse ponto de estopim aqui é onde acontece a energia de ativação, na química nós chamamos de colisão. É o momento onde ocorre a colisão ali daquelas moléculas, né? E aí elas conseguem um rearranjo e formar os produtos. Esse é um gráfico aqui, por exemplo, endotérmico. No caso, eu posso ter um outro tipo de gráfico que eu posso apagar aqui e fazer o contrário. Ao invés de ser um gráfico que absorve energia, é um gráfico que libera energia. E eu vou saber isso por quê? Porque o meu ΔH será negativo. Ele vai partir lá de cima. Então, por exemplo, eu vou começar aqui e aí eu vou ter basicamente aqui uma energia de ativação e aí ela vai lá para baixo. Olha só. Então aqui continua sendo um ΔH que vem aqui desse ponto até aqui de 70 kJ, certo? E a minha variação de energia de ativação ali, a minha energia de ativação, ela continua sendo aqui a minha energia de ativação nesse ponto. Então aqui eu continuo tendo meus reagentes, aqui eu continuo tendo meus produtos, tá? E aí qual que é a ideia então de um catalisador, de uma enzima? A enzima, ela nunca vai mudar essa variação aqui de entalpia. Ela nunca vai mudar o ponto do reagente e do produto. A enzima, no caso do catalisador, ela vem para acelerar o caminho da reação. E para isso, basta que ela diminua a energia de ativação. Imagine que ao invés de eu pegar e precisar aumentar tudo isso aqui de energia para que a reação possa acontecer, eu pudesse só pegar e fazer isso aqui, ó.
e já a reação já acontecer. Ou seja, diminuir a energia de ativação seria buscar uma nova rota, um novo caminho ali para aquela reação acontecer de maneira muito mais rápida. Logo, a gente analisa isso justamente. A primeira linha, então, aqui, né, que não é a pontilhada, é a reação normal. E o que eu tenho que buscar aqui, justamente na linha pontilhada, é uma reação que tem uma menor energia de ativação. Você percebe aqui já que já temos um primeiro erro. Por quê? Porque se a gente for considerar aqui o A e B, sendo aqui os reagentes e aqui o produto, sendo que a reação é de A para B, eu tenho justamente aqui esse ponto sendo o meu ΔH, que é a variação de entalpia. Só que aqui na linha pontilhada eu tenho um outro ΔH, ó, um ΔH diferente, um ΔH maior. Eu já disse para você que um catalisador não pode mudar essa entalpia, ela só pode mudar a energia de ativação. A mesma coisa acontece aqui, o catalisador, no caso a enzima, está tendo um resultado diferente e o ponto do A e o B tem que terminar igual, tanto na linha, a linha contínua quanto na linha pontilhada. O A e o B tem que terminar igual, assim como ó, aqui também está errado, tá? E aí nós ficamos entre C e D. Olhando entre C e D, eu percebo uma coisa, tanto A quanto B terminam no mesmo ponto, significa que eles apresentam o mesmo ΔH. Se eu olhar desse ponto para cá até esse ponto, analisando, eu vou ver que aqui eu tenho o meu ΔH, que é a minha variação de entalpia. E aqui a mesma coisa, olhando desse ponto até esse ponto, eu vou ver que eu tenho o mesmo ΔH. Então isso não mudou, tanto na linha pontilhada quanto na linha contínua. Agora o que eu tenho que observar, ao adicionar o catalisador, eu tenho que diminuir a energia de ativação. Então perceba que nessa reação aqui, eu tinha uma primeira energia de ativação. Olha só, aqui é desse ponto a esse ponto. Essa aqui é a minha energia de ativação número 1. E ao adicionar esse catalisador da linha pontilhada, eu vejo uma nova energia de ativação surgindo. Uma energia de ativação que é menor. Aqui é uma energia de ativação número 2, na presença de um catalisador. Ou seja, aqui a letra C é o que mostra um caminho mais rápido na trajetória. Sai de A para B, chega no mesmo ponto, só que chega num ponto mais rápido na presença de uma enzima catalisadora. Por isso que o gabarito é justamente letra C. Já essa outra aqui está errada, por quê? Porque quando eu estou na presença de uma enzima, parece que a reação demora mais. Então aqui não é uma enzima, por exemplo, que acelera uma reação. Está sendo uma enzima que, por exemplo, está atrapalhando. Né? Poderia ser aqui até um inibidor de reação, né? Atrapalhando essa reação, que daí já é um outro conteúdo, que é quando existe, por exemplo, algumas enzimas que podem trabalhar inibindo ou atrapalhando uma reação, né? Desacelerando ela de vez de acelerar. Mas aí a questão teria que abordar um outro aspecto de conteúdo biológico. No caso aqui, ela abordou um aspecto básico na presença de enzima, por isso que o gabarito é justamente a letra C. Tá vendo que é uma questão simples? Né? Aproveitei para revisar o ΔH e energia de ativação. É só isso que você precisa para acertar qualquer questão de cinética química na prova do Enem. Gostou? Deixa um like, é muito importante pra gente, um comentário do que você está achando das aulas. Sempre que você vê uma resolução, deixar ali o teu foguinho, um comentário, um valeu, vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente consegue produzir cada vez mais conteúdos para vocês e resoluções de alto nível. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.